muito boa noite para você que está conosco acompanhando mais essa live dos 50 e mais. Hoje, meu nome é Maia Santana, eu sou uma das fundadoras do 50 e mais, responsável pelo conteúdo do site 50 e mais. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema dos mais importantes, sobretudo para nós mulheres. Como enfrentar os desafios da vida depois dos 50 anos. Temos aqui conosco, temos a alegria de ter aqui conosco a nossa convidada Vânia Nakache, que é professora, neuropsicóloga e também escritora. A Vânia tem uma enorme experiência nessa área e com certeza vai enriquecer essa nossa noite, esse nosso encontro. Vânia, muito prazer em ter você aqui conosco. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Prometo que vamos ter momentos muito engrandecedores, trocando experiências, né? Além de todo do pedaço do currículo que você leu, também estou nos 50 a mais, ou nos 60 a mais, né? Então, vamos ter momentos muito bons. Obrigada pelo convite e espero atender a expectativa de todos. Olha, você acabou de falar aí que você é 50 a mais. Eu tomo a liberdade de dizer que você tem 63 anos e eu estou às vésperas de completar 71 anos. Nós sabemos, né, Vânia, que as mudanças depois dos 50 anos, elas são enormes, não é? E nós, no Brasil, temos uma faixa da população enorme, também que já está com mais de 50 anos. Segundo dados do IBGE, nós somos hoje 1/4 da população brasileira. Algo em torno de 54 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. Significa que a gente está falando aqui de muita gente, não é isso? E antes de dirigir a primeira pergunta para você, Vânia, eu queria lembrar a você que está nos assistindo nesse momento, que você pode participar dessa nossa live enviando as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas questões e contribuindo aqui, lógico, com o nosso debate. Bom, Vânia, eu acho que, para começar, eu poderia dizer que você é a própria encarnação da pessoa que se reinventou depois dos 60 anos. Você perdeu o seu marido, ficou viúva, perdeu o seu companheiro de uma vida inteira e você, vamos dizer assim, você deu a volta por cima e hoje é uma mulher de sucesso na sua área profissional. Você concorda que você é a personificação da pessoa que se reinventou? Olha, Maia, talvez seja até audácia a gente colocar que eu seja uma personificação, porque ao longo da minha experiência, da minha vivência, encontrei mulheres maravilhosas que se reinventaram depois dos 50 anos, ou que ficou também viúva, ou que passou por uma separação traumática, ou aquelas mulheres que nunca tiveram um companheiro, mas que cuidavam dos pais, e os pais se despediram, e de repente você simplesmente cai do caminhão de mudança como um cachorro, e você fala, e agora? E agora, o que eu te falo é o seguinte, é você sair do abstrato e para o concreto. Tudo aquilo que você carregou na sua essência como utopia, aquele lugar ideal, aqueles momentos de velhice, de envelhecer juntos, aquela coisa de filme, de final feliz e tudo mais, cai por terra, né? Eu realmente passei por uma grande perda na minha vida, e assim, eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos, e de repente eu falava assim, e agora? Todos aqueles planos tiveram que ser esquecidos e novos planos serem inventados.
Então, a primeiro momento, eu realmente foi um choque muito grande, eu não sabia o que fazer, porque junto com a perda dele também, porque eu fiquei um ano cuidando dele, eu dava aula em 5 faculdades, e porque eu fiquei cuidando dele no momento dele de doença, porque era a minha obrigação, era o meu direito. Quando eu tentei voltar para o mercado de trabalho, simplesmente o mercado já não me absorvia mais, porque eu já tinha 56 anos quando isso aconteceu. Então, de repente, você, com toda a sua bagagem cultural, acadêmica, etc., você simplesmente você não consegue usufruir disso de uma maneira positiva, proativa, porque a sociedade já te vê como uma senhorinha de 56 anos e que você não serve mais para reassumir o cargo. E o que você fez primeiro para sair dessa situação, Vânia? É até engraçado, porque você sabe, é muito interessante você admitir que os médicos ajudam bastante nessa hora. Mas o meu terapeuta falou para mim assim na época, Vânia, vai para um hotel fazenda, dá uma afastada para você pensar na sua cabeça o que você vai fazer daqui para frente. E quando eu cheguei em casa, eu liguei o computador para achar um hotel fazenda, segundo a recomendação médica, vi que eu tinha pouquíssimo dinheiro na minha conta bancária, clicou assim na minha tela, conheça Malta. Malta no sul da Itália. Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? E eu tomei aquilo como objetivo. E eu resolvi virar uma mochileira com 56 anos, onde uma diária de hotel em média de 150 euros a 200 euros, e num hostel você paga 13 euros. E eu resolvi viajar. E o que eu mais ouvia das pessoas falar assim, isso é coisa para gente rica. Não é não, não é não. Eu viajei com pouquíssimo dinheiro, fui até a Alemanha, da Alemanha desci para a Itália, e da Itália caí em Malta. Lá em Malta, no hostel, eu cozinhava para os estudantes, para poder fazer dinheiro. Não se esqueça que eu estava desempregada e viúva, né? Então, eu comecei a cozinhar para aqueles estudantes e, de repente, eu estava com mais dinheiro do que eu já tinha na minha conta bancária. Então, o processo de reinvenção que você bem colocou, na verdade, não foi uma reinvenção. Foi eu simplesmente botar em prática tudo aquele aprendizado que eu vinha acumulando, sabe? E contar comigo. Afinal, você só tem coragem depois que você tem medo. Não existe um paralelo diferente desse, sabe? Lógico que eu tive medo. Medo de ficar sozinha, medo da solidão, medo de não conseguir continuar vivendo sem aquele processo. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse processo de relocação foi viajar. Aliás, Vânia, como você tem uma enorme experiência nessa área de viajar como mochileira, eu vou prometer aqui, a quem está nos assistindo, nós vamos fazer uma live só sobre viagem. Como uma pessoa com mais de 50, mais de 60 anos pode sair por aí e, como você disse, com pouco dinheiro, não é? Então, eu prometo aqui que a gente vai fazer uma live só para isso, porque muita gente que acessa os 50 e mais, se interessa por viagens. Sobretudo agora que a pandemia parece, não é? Está dando uma trégua. Embora a gente tenha aí a guerra, que ninguém sabe dizer em que isso vai resultar, não é? Mas então está prometido, tá? Uma live apenas sobre como viajar, como mochileira, como viajar com pouco dinheiro. Você aceita, Vânia? Totalmente. Não só viajar com pouco dinheiro, viajar com muito dinheiro. Tem uma amiga minha agora que está lá nos Alpes, entendeu? Então, assim, acho que você tem que se preservar o máximo que você puder e continuar a sua jornada. Sozinho ou acompanhada, você tem que continuar a sua jornada. Vânia, vamos agora, então. Gente, vocês já podem mandar as perguntas, tá? Quem quiser mandar pergunta, mandar alguma dúvida, enfim, pode mandar, que a gente está aqui, a Vânia está aqui exatamente para isso, para responder a sua pergunta, a pergunta que você vai fazer. Vânia, o envelhecimento, ele traz consequências muito drásticas, sobretudo para nós, mulheres, não é? Nós que somos criadas para sermos jovens a vida inteira, para ter aquela juventude eterna, não é? Então, quando a gente chega aos 50 anos, se a gente não tiver propósitos firmes,
a gente acaba se perdendo, não é? Até porque o preconceito contra as pessoas mais velhas ainda está aí vivo, embora o Brasil tenha tanta gente com mais de 50 anos, o preconceito é enorme. Só uma pessoa que passa dos 50 anos pode se expressar, falar sobre isso. Eu te pergunto, Vânia, esse preconceito que tem até nome, idadismo, ageísmo, tem vários nomes. Você acha que esse é o maior problema enfrentado por nós, mulheres, a partir do momento que a gente passa dos 50 anos? Acho, Maia. Mas eu acho que o maior problema é a gente acreditar nesses comentários. Porque você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma história que eu li sobre Cleópatra, que a vida dela aconteceu com 55 anos. Entendeu? Então, assim, se você for ver, tudo bem que naquela época tinha tudo isso, mas ela, lógico que ela cuidava do bem-estar pessoal dela, tá? Da beleza dela, porque dizem que ela era uma mulher lindíssima, tá? Ela fazia questão, a gente não foi criada exatamente para ser jovem a vida inteira, mas como você muito bem colocou, as pessoas cobram a sua juventude eterna, sabe? O processo de envelhecimento, ele é totalmente natural, a gente começa a morrer no dia que nasce, porque a cada dia que a gente vai, ano que vai passando, a gente não tem mais anos, a gente tem menos anos de vida. O relógio, ele vem de trás para frente. Então, a grande sacada que eu acho disso tudo aí é que o processo de aceitação, num contexto geral, indo em paralelo à primeira pergunta que você fez a respeito de reinvenção, aquilo que está te incomodando é igual sapato apertado, não use mais. Não tem esse negócio de você pegar... eu lembro, quando assim que eu fiquei viúva, comecei a sair com umas amigas, e que eu olhava aquelas mulheres em barzinho, com aquelas roupas totalmente inadequadas, totalmente dissonante à personalidade, à idade delas, e elas se achando como se fosse uma... A gente não é mais uma menininha de 20 anos, entende? Não estou falando que você não pode botar roupa moderna. Roupa moderna pode e deve colocar. Mas você pegar e colocar uma roupa que não fique condizente com a sua idade, fica até grotesco, e você começa a se agredir. Porque você começa a gerar um processo constante de frustração, porque você vê uma menina de 18 anos que está com tudo bonitinho ali, porque ela tem 18 anos, mas você está com tudo bonitinho com 60 também. Vai muito do processo de aceitação, sabe? De você olhar para você não acha que toda a nossa cultura é assentada nisso? Essa questão da aceitação, ela é fundamental, ela é a saída para essa situação. Mas nós temos uma sociedade, nós temos uma cultura que, embora o envelhecimento esteja aí, está todo mundo vendo, basta sair à rua e olhar o tanto de cabeça branca, o tanto de mulher com o cabelo tingido, como o meu. Não é verdade? Então, eu acho que tem toda uma coisa muito opressora. É a famosa ditadura da beleza, né, Maia? É uma ditadura da beleza. Que sorria, faça regime, sorria se você não tiver com as medidas adequadas, você não serve, não existe roupa para você, não existe aceitação externa. Por isso que eu trabalho muito com a cabeça das mulheres, falando, se aceite, como você é, como você está. De repente você está passando por um problema diferente hormonal, não se esqueça que nós mulheres, desde que quando a gente nasce, a gente começa num processo cruel, os hormônios, eles gritam dentro de você, você vem com a primeira menstruação muito nova e de repente de criança você tem que se tornar mulher, e de repente de mulher você já se torna mãe, daqui a pouco vem a menopausa e você morre de calor, e aí a sua pele começa a craquelar, mas eu estou me cuidando para não acontecer isso. Todo mundo vai passar por isso. A menopausa vai te tirar o sono, tem os hormônios, tem os medicamentos que você pode tomar externo para você se manter equilibrado, então faça uso disso. Volto a falar, está incomodando? Arruma. Se você não gosta de cabelo branco, é seu cabelo, você pode pintar de cor de rosa, você pode raspar a cabeça, é seu cabelo, sabe? Não é a sociedade que tem que falar. Eu vivo falando, minha mãe, ela faleceu com 69 anos, linda, com o cabelo todo branco. Meu sonho é ficar com o cabelo igual da mamãe. Só que assim, DNA,
aquela coisa toda. Então, assim, eu já tenho bastante cabelinho branco, sabe, aqui, e tô torcendo para que apareçam muitos, porque eu não vou ter necessidade, porque eu tenho desejo de ter cabelo branco. Agora, se eu não quero estar me incomodando, não sei, vai que daqui a um tempo eu não quero, eu vou pintar, mas eu vou pintar para minha satisfação, não para dar satisfação à sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que estar inculcando nas nossas meninas, nas nossas jovens, sabe? O respeito à pessoa, ao conhecimento, somos avós, somos mães, então a gente tem, é um poço de experiência que não pode ser desperdiçado, não é? Concordo plenamente com você, Vânia, e isso nos leva a uma outra pergunta. Conversando com várias das minhas amigas, todas elas com mais de 60 anos, eu perguntei para elas o que mais incomoda no envelhecer, o que elas menos gostam no envelhecimento. E curioso que todas elas deram a mesma resposta, de formas diferentes. Todas elas disseram que o que elas não gostam é o preconceito, né? Que se revela de que maneira as pessoas te tratam como se você fosse menor, como se você tivesse menos importância. Eu mesma fui vítima dessa coisa odiosa várias vezes, não é? É como se com o envelhecimento a pessoa tivesse menos valor, não é? Eu te pergunto, Vânia, você acha que falta no Brasil campanhas para valorização do idoso, campanhas de valorização dos velhos, sobretudo da mulher mais velha, quem sabe até incluir no currículo escolar essa educação, mostrar que é importante, não é? Os mais velhos, eles não são só mais velhos. E como você disse, eles carregam toda a experiência. Não é verdade? Eu, por exemplo, Vânia, estou com 71 anos, à beira dos 71 anos, me sinto super bem. Eu considero essa a melhor fase da minha vida. Nunca fui tão livre. Eu me preparei financeiramente, não é? Para não ter problema, que é um outro grande drama das pessoas, não é? Chegar à idade mais velha com problemas financeiros. Mas a minha pergunta para você é essa. Você acha que falta campanhas para que o velho, a velha, sejam mais valorizados no Brasil? Olha, Maia, eu acredito... olha só, eu vou te compartilhar uma experiência. Meu filho mora lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Oxford, na Flórida. Lá tem uma cidade chamada The Villages. Essa cidade, ela foi criada para a terceira idade. Qual que é a política dessa cidade? Só pode morar nesta cidade, são várias vilas, tá? Mas são vilas bem formadas, você sabe como é que é a estrutura dos Estados Unidos, onde os idosos acima de 55 anos moram lá. Não pode morar criança, não pode morar jovem, são só idosos. Eles andam dentro da cidade de carrinho de golfe, tá? E as mulheres andam saudáveis, lindas, maravilhosas, deslumbrantes, com as pernocas de fora, jogando tênis, os homens jogando golfe, eles fazem equitação, eles jogam squash, eles fazem natação. É um mundo, chamam da Disneylândia da terceira idade. As pessoas que moram mais ao norte dos Estados Unidos, elas compram casas no The Villages para morar lá, porque tem a tranquilidade, médicos especializados para a terceira idade, pessoas acostumadas com a terceira idade. Tanto é que meu filho trabalha em The Villages, mas ele tem que morar numa cidade ao lado. É lógico que ele vai lá, ele participa das feiras e tudo mais, mas a cidade é para os idosos, sabe? Então, todo o cuidado, toda a conscientização, mas eu estou falando dos Estados Unidos. É lógico que seria interessante que tivessem
campanhas, sabe, políticas públicas para idosos, mas não se esqueça, Maia, que já tem muita movimentação, mas as campanhas públicas no Brasil, eu vejo que separa cada vez mais os idosos dos jovens. Os jovens não respeitam. Criaram fila para idoso. Você sabe muito bem que nos Estados Unidos não tem fila para idoso. Você morou em Londres, você sabe, não tem fila, não tem prioridade para idoso. No Brasil, tem prioridade para idoso e todo mundo fica te olhando de cara ruim, porque você vai ter prioridade na fila. Tem prioridade para estacionamento, tá? Mas é muita gente que não respeita aquilo ali, tem que ter a placa. A lei não é aplicada. Então, existem muitos fomentos para que as pessoas valorizem a terceira idade. Mas como que a gente pode mudar isso enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto cidadãos e cidadãs? A gente tem que conscientizar os nossos pupilos. Eu tenho certeza que meus filhos respeitam muito os idosos. Meus netos respeitam muito os idosos. Então, eu acho que é uma coisa mais familiar, além de ter que ver o elemento externo, que faça uma cultura, por exemplo, levar as crianças num passeio num asilo, sabe? Os asilos no Brasil, eu sei porque eu ajudo 2, eu praticamente cuido de 2, assim, eu dou uma assistência, é muito triste de ver que as pessoas que estão lá não tem uma pessoa para ler um livro para elas. Então, se você pegar um grupo de jovens, ao invés dele ganhar um trote na faculdade, quando ele passa no vestibular, ele vai passar 3 dias dentro do asilo, ou fazendo barba dos velhinhos, ou de repente pintando as unhas das tiazinhas, ou lendo um livro para elas. Então, esse processo, aí eu estou te falando de pessoas que necessitam do nosso reconhecimento e do nosso cuidado da terceira idade. Então, eu acredito, Maia, que já existam bastante políticas públicas voltadas aos idosos. Por exemplo, passagem de ônibus, minha tia mesmo, ela anda de ônibus de graça, tá? Existem um monte de processos que estão tentando preservar essa cultura, mas aí que vem a parte cultural das pessoas não respeitarem, e na maioria das vezes são jovens que não respeitam. Isso me deixa contrariadíssima, tá? Claro, que acha que você não tem nada a contribuir, que você é desnecessário. Por isso, Vânia, que eu estou dizendo, será que não seria o caso de começar essa educação lá na escola? Sim. Lá com as crianças menores? Sim, sim. E como que pode fazer isso? Os professores podem pegar e contar muita história. Se você for pegar, por exemplo, a Bíblia Sagrada mesmo, ela é cheia de histórias de pessoas, sabe, que morreram acima de 140, 150 anos, sabe, Matusalém. Se você for pegar a história mesmo, vai ver que as pessoas respeitam as pessoas de idade. A questão aí de respeito, sabe, de não entrar numa competição. Eu não sou jovem, sabe, eu já passei de 60 anos, mas eu não quero competir com um jovem, o que eu tenho de conhecimento. O jovem tem que entender que a minha bagagem foi formada de uma maneira diferente. Maia, nós mulheres, a nossa história, a nossa luta enquanto mulheres é de valorizar o que aquelas mulheres passaram no passado, para que nós estivéssemos aqui, nós duas, trocando ideias sobre a terceira idade. Isso é libertador. Esse libertador. E o jovem tem que saber também, Vânia, que eu sou ele amanhã. Ele tem que saber que, se não houver um acidente que interrompa a vida dele, ele vai envelhecer. Não é isso? A idade passa para todos, né? A idade passa para todos. Ele vai chegar lá e ele vai querer esse respeito e ele vai olhar para trás. Eu estou falando, eu não estou generalizando, tá? Porque eu conheço, como eu sou educadora, sou professora e tudo, assim, eu conheço muitos jovens que valorizam e querem trocar ideia. Maia, uma oportunidade, eu quero te apresentar o meu neto, que está com 16 anos. Ele é um adolescente fora da curva, porque ele entende que ele necessita da experiência e do conselho dos mais velhos. Isso é lindo, sabe? Agora, quem inculcou isso nele? Tá? Os pais. E eu indiretamente também, sabe? Então, assim, concordo com você, seria interessante que as escolas revissem o seu conteúdo programático, sabe? No seu plano de aula, de alguma forma, colocasse justamente esse cuidado que a gente tem que ter. Gentileza gera gentileza. Se eu for fazer alguma coisa para uma pessoa idosa, eu vou fazer uma coisa para uma pessoa idosa, eu estou, de repente, sem volta, porque é cíclico. A humanidade, ela é cíclica. Ela vai voltar para mim como gentileza, sabe? Então, assim, eu estava em Roma, e quase festa estava em Roma, então eu resolvi andar com um grupo de japoneses, todos idosos lá em Roma. Eu não falo japonês. Mas sabe por que eles me aceitaram no grupo? Porque na hora que uma idosa estava descendo do grupo, ela teve dificuldade de abrir o andador, eu, na hora, corri para ajudá-la,
sabe? Enquanto ela não estava firme, aí a outra caiu, tipo aquelas mantinhas, eu também ajudei, e eu perguntei pro guia se eu podia caminhar com eles, tá? E foi uma experiência incrível para mim, porque o tanto que eles curtiam a viagem, as risadas, elas eram intermináveis. Então, eu acho assim, se permitam trocar com os idosos o que você tem de juventude e o que eu tenho de idade ou de velhice, troca comigo, vamos trocar experiência, vai ser fantástico, né? É por isso, Vânia, que eu fico me perguntando se eu, Maia, eu me mudaria para um condomínio como esse que você falou, onde as pessoas precisam ter mais de 55 anos, é o requisito, é o único requisito que eu tenho, não é? Mas eu não gostaria de conviver somente com pessoas mais velhas, não conviver com jovens, não conviver com crianças. Por isso que eu fico com o pé atrás quando eu vejo esse tipo de condomínio que você Na verdade, mencionou. Mário, é um sistema de proteção, mas não é para você ficar ilhado, muito pelo contrário. Todos os dias, em todas as praças, tem bandas tocando músicas, não só músicas antigas, mas rocks atuais, músicas contemporâneas, e todo mundo vai dançar nessa praça, principalmente crianças e jovens. Não é isolado. O quesito, assim, na cidade, só moram pessoas acima de 55 anos. Agora, é totalmente aberto, é lúdico, porque você vê as atividades que eles fazem lá de jogos, sabe? Você vê os pequenininhos brincando, as crianças dançando, fazendo ginástica olímpica e tudo mais, em volta da cidade, porque o lugar é maravilhoso e lindíssimo. Então, assim, o requisito de viver lá dentro não quer dizer que você vai ter que ficar presa lá dentro. Não é um asilo, é uma cidade. Tá? Não, eu penso, é uma cidade, eu sei, mas e para todo lugar que você olha, que você deve olhar, se visível, não é? Entendi. Gente, um lembrete aqui. Mandem as suas perguntas. Mande a sua pergunta com antecedência para que a gente possa fazer a pergunta para a Vânia dentro dessa live que termina. Nós estamos indo para a metade do nosso tempo, passando super rápido. E, Vânia, eu queria falar agora um pouquinho da minha experiência. Quando eu voltei da Inglaterra, onde eu morei quase 17 anos, eu tinha 52 anos. E eu senti aqui no Brasil a barreira da idade, sobretudo no trabalho. Quando eu cheguei com 52 anos, eu trabalhei um tempo na revista de meio ambiente do Jornal do Brasil. Depois eu eu decidi fundar um jornal na cidade onde eu nasci, mas minha grande aposta, Vânia, foi os 50 e mais. Eu vinha muito ao Brasil. Eu morava em Londres, mas vinha muito ao Brasil, sobretudo nos últimos anos em que eu trabalhei na Inglaterra, porque eu vinha selecionar brasileiros para trabalhar na BBC. E nessas vindas ao Brasil, eu percebia que, embora o país estivesse envelhecendo a olhos vistos, ninguém parecia dar fé dessa população que estava envelhecendo. Tudo era para as pessoas mais jovens. Eu ia a uma loja, só tinha roupa apertada, roupa para a juventude. Os jornais não falavam nada, as revistas nada, a televisão não tinha programas, que hoje tudo isso, nós temos tudo isso. Mas isso foi aqui, há 12 anos, quando eu criei o 50 e mais. Eu, em parceria com a minha grande amiga jornalista Beth Cataldo, nós criamos o 50 e mais como blog, voltado, focado nessa parcela da população. A coisa evoluiu, fez tanto sucesso que hoje é um site, milhares de pessoas acessam o site diariamente. Então, eu também me considero uma pessoa que, de uma certa maneira, me reinventei, porque hoje o site ocupa
inteiramente todo o meu tempo. Eu me dedico a ele inteiramente. A gente recebe muito no 50 e mais reclamação, queixas de mulheres, principalmente, que passaram dos 50 anos e não conseguem mais arranjar emprego. Muitas delas foram demitidas durante a pandemia, e elas não conseguem arranjar o emprego, aquele emprego formal que você tem no final do mês, o seu salário. Você não acha que nessa fase, é lógico que não é para 100%, mas uma boa porção de nós que passamos dos 50, poderíamos nos lançar no empreendedorismo? Poderíamos empreender, buscar o que a gente gosta. Eu tenho uma amiga que foi demitida e que agora está fazendo tricô, está vendendo peças belíssimas de tricô. E ela também, ela tem 58 anos, não é? Tem outra que começou a fazer terço muçulmano, foi demitida também. Então, talvez a saída para essa escassez de trabalho, ainda temos essa escassez para a gente com mais de 50 anos. Talvez a saída fosse empreender. Não, Vânia? Concordo totalmente com você, porque todo o processo de reinvenção, você tem que buscar o que você tem de talento. Como você falou, você se preparou para a sua terceira idade, né? As pessoas se prepararam para isso, fizeram uma jornada, uma caminhada, de forma tal que tivesse pelo menos uma aposentadoria digna, né? Mas o que acontece com essas mulheres que perderam o emprego e tiveram que se tornar empreendedoras acima de 50 anos? É uma coisa fantástica. O seu exemplo, a sua entrega de se preocupar, de fazer um blog, depois desenvolver o site, você nada está mais fazendo do que manter a sua saúde mental em dia, sabe? Isso aí é longevidade. Isso aí é uma aplicação que você pode trazer para o seu dia a dia. Mas a respeito do empreendedorismo, eu fui consultora do Sebrae há muitos anos, né? Então, por exemplo, as mulheres fazem parte das 52% da população economicamente ativa no Brasil. 52% são mulheres que fazem girar o dinheiro. Então, seja por empreendedorismo, sabe, seja fazendo unha em casa. Teve um caso de uma mulher que ela até hoje existe, inclusive Empadinhas, o nome Empadinhas. O marido dela faleceu, ela estava com 53 anos, e ele recebeu um seguro de acidente pessoal acho que era Sincovar, alguma coisa assim, que eram 30 mil reais. E ela foi com o filho dela lá no Sebrae para saber o que ela poderia fazer. E o filho dela queria montar uma loja de computadores e tudo mais. E eu virei para ela e falei assim, o que a senhora faz, dona Roberta? O que a senhora faz de muito bem? Ela falou assim, eu faço empadinhas. Então, vamos ganhar dinheiro com as suas empadinhas? Fui na casa dela, tinha uma cozinha. Então, como consultor do Sebrae, o Sebrae é maravilhoso nessas horas, né? E ela montou um fogão industrial e forno industrial. Ela começou vendendo 10 empadinhas para cada padaria. Você vai lá em Ribeirão, ela fornece empadinha para tudo quanto é lugar, tem carne, estudou, fez administração, ela está na minha idade e muito bem realizada. Mas teve o processo de entrega. Porque se a gente entra naquele processo de lamentação, tadinha de mim, eu estou fazendo crochê porque senão eu não vou comer, sabe? Aquele crochê é o seu talento, acredite nele. Vânia, eu só sei cuidar de orquídea. Vá cuidar de orquídea, vá fazer o seu melhor jardim, ofereça o seu produto que você tem de melhor. Então, o processo empreendedor é justamente isso, é um processo de criação. O que você faz de melhor? Então, assim, as mulheres com mais de 50, olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu. A gente foi médica quando nossos filhos estavam doentes, a gente foi professora, a gente foi cozinheira, a gente tem um monte de coisa dentro da gente que a gente pode botar e transformar em numerário para ajudar a complementar a nossa renda. A princípio, o foco é a complementação de renda. E depois, quem sabe, você fazer disso o seu ganha-pão permanente e ser uma mulher de sucesso igual a Roberta. Isso. Gente, continuamos aguardando as perguntas, tá? Até agora, tem pessoas comentando a live, dizendo que estão gostando. Eu vi aqui uma mensagem da nossa queridíssima
a Laerte Murta, que é de Santa Luzia, e ela está com 90 anos, ela está assistindo a live e está mandando parabéns para você, Vânia. Beijo! Obrigada. Olha que interessante. Você sabe quando você fala, estou esperando pergunta. Toda vez que eu dou aula, né, eu sou professora, né, estou na faculdade, eu falo, gente, alguém tem pergunta? Aí, quando ninguém fala, eu falo assim, yes, eu consegui passar a mensagem. Não gerou dúvida. Então, isso aí tem o lado positivo, porque eu sei que também muita gente tem receio de perguntar as coisas, que fala assim, será que eu estou sendo muito egoísta de pensar esse meu lado? Tadinha de mim, eu estou sozinha, tadinha de mim, eu separei, tadinha de mim, eu não casei, tadinha de mim, eu estou viúva. Gente, para, esse negócio tadinha não funciona, principalmente no perfil feminino, sabe? A gente tem uma resiliência tão natural de sermos guerreiras e de reconquistar nosso ponto de onde a gente parou, então a gente pegar e fazer valer isso o tempo todo. Então, tirar a autopiedade, a autocomiseração, sabe? E a luta, porque não tem outra alternativa. Agora, não vamos deixar também os homens de fora. Porque os homens, quando eles ficam ou viúvos, ou se separam, ou nunca casaram, alguma coisa, o sofrimento deles é extremamente velado, sabe? Mas eles têm uma capacidade de não reclamar tanto, sabe? Isso daí deixa eles um pouquinho mais atrasados e eles sofrem com a solidão e começam a ter atitudes que, de repente, vai deixá-los cada vez mais sozinhos, né? Então, a gente tem que pensar também, vocês, homens, vocês têm um plano empreendedor dentro de vocês. Cuidem desse processo empreendedor, apliquem, você que tem comunicação boa, vá para um asilo, vá ler para aquelas pessoas que estão com dificuldade de leitura. Você tem uma aposentadoria, não estou falando para você fazer a sua aposentadoria e ganhar dinheiro ou perder dinheiro com isso, sabe? Cuidado, cuide do seu bem-estar, cuide do seu físico. Por que a mulher fica procurando fazer milhões de plásticas, sabe? Milhões de coisas para ficar em forma e o homem vai deixando aquela barriguinha crescer e se acha daquele... Ele não se cobra tanto num perfil estético, porque não tem a ditadura da beleza por detrás dele. Então, você, homem que está nos ouvindo também, sabe? Vá à luta, sabe? Tire da sua essência aquilo que está dentro de você para você servir a pessoa e, de repente, você fazer disso também um complemento de renda da sua aposentadoria. Eu penso assim, o quanto antes a gente fizer isso, a gente vai ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais leal, onde a gente não tem que ficar brigando e lutando por situações que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Ô, Vânia, nós recebemos aqui uma mensagem da Andréia Rocha, com uma simples frase: é muito importante se manter produtivo. Se eu puder, eu sempre falo isso, se eu pudesse dar apenas um conselho para um jovem, eu diria para ele para se preparar para a aposentadoria. Eu mesma era uma pessoa equivocada, eu achava que quando eu me aposentasse, porque eu trabalhei loucamente minha vida inteira, desde o primeiro emprego, eu achava que quando eu me aposentasse, o que eu ia fazer? Ia pôr as pernas para cima e não queria saber de mais nada. Não é? Esse é um tremendo engano. É um tremendo... Ninguém que trabalha uma vida inteira chega aos 60, aos 65 anos, se aposenta, consegue ficar sem fazer nada. Então, é preciso planejar o que você vai fazer depois da aposentadoria. Até porque, com a longevidade, as pessoas estão vivendo 30, 40 anos depois de se aposentar. Sim. Não é? E, então, é preciso ter um plano pós-aposentadoria, porque a vida continua, gente. Não é? A vida está aí, cheia de oportunidades, inclusive, se a gente parar para observá-las. Porque, como disse Vânia, o envelhecimento traz muito essa questão das pessoas ficarem se sentindo, as mulheres principalmente, né? Coitadinha, isso, aquilo. Nada disso. Sacode a poeira e faça o seu plano. O que
Essa é a grande oportunidade de fazer o que você sempre quis fazer, o que você gosta de fazer. Aproveite a aposentadoria, planeje-se para ter uma velhice saudável, não é? Com saúde e alegre, e com satisfação. Não é isso, Vânia? Se planeje no sentido também de nada te pegar despreparado, né? Nada, porque às vezes pode vir. Eu lembro de um filme que chamava Impacto Profundo, que vem um meteoro e abala toda a Terra. E nesse filme, me questiono o seguinte: está vindo um meteoro. Esse meteoro pode vir em forma de doença, em forma de escassez alimentar, em forma de guerra, sabe? E pode te tirar a sua estabilidade emocional, física e financeira. Então, você estar preparado é um conjunto de situações. Em primeiro lugar, você cuidar sempre bem da sua saúde, sabe? Beber muita água já é uma maneira tão fácil de você cuidar da sua saúde. Olha, gente, beber muita água não dá ruga. Não sei se o pessoal fala isso, mas a gente acaba dando conselho. Mas assim, beber muita água, dormir o suficiente, respeitar os limites do seu corpo, tá? Fazer um planejamento financeiro para sua aposentadoria, sabe? Ter a sua independência de filho, sua independência de neto, sua independência de mãe, de pai. E quando eu falo independência, gente, não é para virar as costas, não, a coisa mais gostosa do mundo, a coisa que mais me preenche é estar perto das minhas netas, agora que estou morando mais perto delas. Nossa, parece assim que eu respiro quando eu estou perto delas. Então, assim, se planejar para usufruir da melhor parte da sua vida, que é você ver os filhos dos seus filhos, ou ver o resultado do seu trabalho, ou as pessoas te reconhecerem como um exemplo de pessoa que você vai falar assim, poxa, se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Porque ninguém aqui nasce com um destino planejado para chegar lá na frente e ficar o dia inteiro dentro de casa, vendo televisão, viciado em celular, sabe? E não se tornando desnecessário. Maia, nós não podemos nos tornar desnecessários. O 50 e mais, ele está incentivando as pessoas a largarem, tirarem de todo o dicionário essa palavra. Desnecessário? Nunca, sabe? A gente tem que ser necessário dentro de uma sociedade, na construção, nos conselhos, no autorrespeito e, principalmente, sabe, na educação das pessoas que estão vindo atrás da gente. Ô, Vânia, outro dia eu vi um médico num vídeo dizendo que os 4 pilares do envelhecer bem são água, movimento, perfeito, alimentação, e o 4 é o único que a gente não controla, amor. Nossa, que forte, lindo, lindo. Água, movimento, alimentação e amor são o que sustentam uma boa velhice. Sim. É um amor pelo bom caminho. Porque sem exercício, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de exercício físico, porque sem o exercício eu não sou nada. É só eu parar 3, 4 dias e a cabeça começa a pensar coisas que não são para ser pensadas. Então, qual é a minha rotina? Eu me levanto toda manhã, bem cedinho, faço a minha meditação, ponho as pernas para cima e depois eu saio na minha caminhada de 1h e 15. É assim que eu me preparo para o dia, porque a alternativa, se eu não me exercitar, a alternativa seria um antidepressivo. E eu não quero. Eu tenho meios de fazer meus hormônios surgirem, não é verdade? Meios naturais, que é o exercício. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do exercício na vida de uma pessoa, que é importante a vida inteira, mas é crucial, é essencial na vida de quem passa dos 50 anos. Partindo do princípio celular, né? As células são renovadas a cada 28 dias. De 21 a 28 dias, as células do corpo humano elas são regeneradas. Então, quando a gente pega e a gente bota o corpo para se movimentar,
ano passado eu tive Covid. Está fazendo um ano, fez um ano agora, dia 3 de março, que eu tive Covid e quase que eu embarquei lá para além para conhecer o outro lado e movimentar o outro lado também. Né? Então, assim, a Covid me limitou muito. No ano passado eu pedalava, eu ia para fazer a hidroginástica, eu gosto muito de fazer yoga, né? Eu tenho uma amiga chamada Clarice, que ela é um exemplo, e a outra também, a Adriana, as duas, elas podem estar mortas de cansadas, são pessoas também de 50 a mais, sabe? Mas elas têm a disciplina de ir para academia. A Clarice faz bicicleta, sabe? Você vê uma pessoa assim que faz trilha, eu também fazia trilha antes da Covid, sabe? E que vai tomar banho de cachoeira, ela se permite manter o corpo em forma para poder aguentar o batidão, né? A Adriana, ela assim, ela levanta 6 horas da manhã, vai para a academia, toma banho na academia e vai para o trabalho. Chegando a hora de chegar em casa, cansada de... Ela não deixa de ir de segunda a sexta-feira na academia. Então, tudo é processo disciplinar. Não precisa, Vânia, eu não consigo ir para academia. Gente, tem plano de yoga pela internet, sabe? Se você sentar e levantar na cadeira, você que está nos ouvindo, mas eu estou com dor nas costas. Mas se você se sentar e levantar 10 vezes na cadeira e repetir esse exercício 3 vezes por dia, você fortalece seu músculo das costas, seu músculo da perna e o braço, porque você movimenta para levantar. Então, você está controlando e você está começando a educar os seus músculos, que todo músculo tem lembrança, tá? Que eles estão vivos também. Então, é importante você fazer uma caminhada e você ter esse compromisso com você de saúde. Porque se você quer ter uma velhice com qualidade, você precisa cuidar da sua saúde. Então, esse escritor que falou que o mais difícil é o amor, talvez, não sei se o mais difícil seja o amor com outra pessoa, mas o amor próprio é o mais fácil. Porque quando você se ama de verdade, todas essas coisas, todas essas vertentes que a gente está falando, elas acabam fazendo uma conexão muito linda, e a gente respira melhor. Para mim, sem exercício, não existe nada. Vânia, eu vou passar agora para uma outra questão que eu acho muito importante, que alguém até já disse que o envelhecimento é a idade da solidão. Uma pergunta antes de eu continuar. Você se sente só, Vânia? Não. Não me sinto. A solidão te incomoda? Não. Não, até porque, como eu te falei, eu me tornei mochileira com 56 anos. Depois, nossa, você tem coragem de viajar sozinha? Nossa, é muito ruim ficar sozinha. Nunca fiquei sozinha em uma viagem. Nunca. Eu batia papo, te dei o exemplo do japonês, eu batia papo com todo mundo, sabe? Então, assim, Vânia, eu não sou comunicativo. Então, se você não é comunicativo, arruma uma maneira de como você vai satisfazer a sua ansiedade com a solidão. A solidão amedronta muitas pessoas que não estão preparadas e não gostam de viver em sociedade. Porque isso é verdade. Você vai para a igreja, se tem alguém batendo o pé no seu banco atrás, você começa a se irritar com aquela pessoa. Então, você não está pronto para viver em sociedade, sabe? Se uma pessoa está no seu vizinho cantando, deixa ele cantar. Lógico, deixa que ele não tire se cantar todo dia e cantar mal, é complicado. Mas eu falo assim, sabe? Você aceitar as pessoas que estão à sua volta. A única maneira de você não ser sozinho é você aceitar e enxergar as pessoas dentro que estão à sua volta, que podem ser ferramentas para manter a sua saúde mental, sabe? Então, a solidão realmente não me assusta. Eu não tenho o menor medo de ficar sozinha. Não tenho. A Inglaterra chegou até a criar, tem, né? Um ministério, eu acho que é o único país do mundo que tem um ministério da solidão. Ai, que lindo, não sabia. Ministério da Solidão. Foi criada há alguns anos, exatamente pelo número grande de pessoas que vivem sozinhas no país, mas vivem absolutamente sozinhas. Os filhos foram embora e raramente voltam. Então, são pessoas que precisam da ajuda do Estado para que a solidão não acabe redundando em alguma coisa pior. Então, esse ministério tem pessoas que vão à casa desses idosos verificar como eles estão se alimentando, enfim, dando todo tipo de assistência. Aqui no Brasil, esse problema da solidão também pode ser sério. Eu acho que tem muita gente já vivendo
na solidão, exatamente porque os filhos saíram, porque não tem parentes. Não é? Como você acha que esse problema poderia ser resolvido, Vânia? Essa questão de o idoso ficar isolado, ficar sozinho. Normalmente, quem tem algum dinheiro acaba colocando no asilo, não é? Tem muitas famílias que o idoso permanece na família até a morte, não é? Aliás, eu acho que a maioria das casas no Brasil, o sistema é esse, é muito diferente da Inglaterra. Mas aqui também a gente sabe que tem essa questão da solidão. Como é que você acha que isso poderia ser resolvido, Vânia? Nossa, bem difícil isso, né? Eu estava na Nova Zelândia, mochilando, e eu aluguei um quarto na casa de um casal, do Bob e da Meg, Robert e Margaret. E ele com 97, ela com 92. A casa deles, o aquecimento era lenha, e ela empurrava um carrinho para buscar lenha, os dois já assim com a saúde bem debilitada, mas eles acharam uma razão para estimular a vida deles alugando quarto para mochileiros, sabe? E eles davam risadas, e eles brincavam, e eu lembro que eu fiz faxina na casa deles, lavei o banheiro deles e tudo mais. E o que eu aprendi dessa lição foi ver que a Nova Zelândia, lógico, foi colonizada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra também, tem a mesma política, sabe? Se o idoso não está dando conta mais de se manter, eles tomam esse idoso para o Estado e tem toda a condição de uma casa, médico e tudo mais, e ainda dá uma remuneração para eles, mas a casa deles é tomada para o Estado. Aqui no Brasil eu acho muito difícil. Conforme eu te falei, eu tenho contato com alguns asilos maravilhosos. Agora estão montando vilas aqui no Brasil para idosos. Tem uma em Sorocaba que está sendo muito famosa, mas é muito caro, né? Então, assim, de repente o filho, você vai para a casa de um filho seu, você está idoso, você está atrapalhando todo o ciclo dele, ele tá, por mais que ele te ame, você acaba atrapalhando, né? E você não quer fazer isso. Agora, o que eu poderia falar a respeito disso? Que eu acho, assim, novamente, políticas públicas para manutenção desses idosos, sabe? O salário mínimo não dá para manter. A pessoa, às vezes, tem que continuar trabalhando para se manter até morrer, porque os remédios são muito caros, o gás é muito caro, essas pessoas não conseguem ter um descanso igual muitas pessoas que a gente conhece já têm na aposentadoria. Então, me preocupa muito o que vai ser da nossa terceira idade. Pensa bem, a gente está falando da nossa região metropolitana, se você vai para o interior e tudo mais, sabe, tem gente com 90 anos ainda carpindo a terra, sabe, arando e tudo mais, porque tem que comer. Então, o que eu posso te falar é que, assim, teria que haver uma movimentação governamental, não estou falando nem municipal, nem estadual, estou falando governamental, onde garantisse a tranquilidade dos nossos idosos que não têm a condição de se manter, para que eles não sofram esse processo de solidão tão gritante de você achá-lo no dia seguinte morto, porque ele morreu sozinho e daqui uma semana alguém foi descobrir que ele morreu. Então, tem que ter assistência social para isso. Tem assistência social para criança, tem assistência social para idoso, mas, novamente, é um pouquinho mais separado ali na frente. Então, Maia, eu não tenho uma ideia prática para isso, a não ser que nós cuidemos dos nossos idosos. A gente detectar as pessoas que precisam de ajuda, deixar uma caixa de leite lá, sabe, ler um livro para ele, ver se está precisando de uma limpeza, pagar uma faxina, não sei, de forma tal que não deixe esse idoso tão sozinho, tá? Não se esqueça que também pode ter sido um processo de escolha dele, não é? Gente, é isso mesmo, Vânia. A gente já está quase encaminhando para o final do programa, e nós, do programa da live, e nós recebemos aqui a primeira pergunta, uma pergunta super interessante da Elisa Santana, que é a seguinte: como fica a vida sexual depois dos 50, Vânia? Bom, como o pessoal estigmatiza que o sexo é só para os jovens, eu acho que fácil de responder. Fica normal, sabe? A mulher, quando ela entra na menopausa, com a baixa de hormônios, o corpo dela se modifica, tá? Mas existem mecanismos para melhorar isso daí. Tá? O homem, da mesma forma, se ele trabalha bem a cabeça dele, cuida bem da saúde, tá? Meu avô mesmo, ele foi pai com 78 anos, né? Então, assim, existe aquele paradigma a ser quebrado
de que uma pessoa idosa não tenha a vida sexual ou a vida amorosa permitida. Tá? É o preconceito novamente, né? É muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tem pessoas que são viris, são pessoas que se envolvem em processos de que isso se torna importante na vida deles, e também tem o contrário, tá, Maia? Tem pessoas que não querem mais, e isso aí também tem que ser respeitado. Mas como que fica? Nossa, as pessoas acima de 50 anos, elas estão, as que são sozinhas e tudo mais, ou que estão procurando uma nova companhia, elas estão ativamente, sexualmente ativas, porque existe hoje em dia mecanismos e produtos e medicina para deixar você de forma confortável nessa nova vertente, né? Vânia, a última pergunta, porque realmente já estamos no finalzinho do programa. Nem a pergunta é só para a gente fechar aqui. Então, você acha uma pessoa para se reinventar, para enfrentar bem essa nova fase da vida que começa ali aos 50, o essencial é a gente se enxergar de outra maneira, ignorando os preconceitos e acreditando cada vez mais em nós mesmos, em nós mesmas, principalmente as mulheres que se sentem mais inseguras com o envelhecimento, com as rugas, com o que elas veem como enfeiamento, não é? Com a perda do vício, mas o importante é que lá dentro as coisas estão muito melhor, né, Vânia? Eu, por exemplo, acho que a grande vantagem do envelhecimento é a nossa liberdade. A liberdade que a gente adquire para ser a gente mesma. Não é isso, Vânia? É isso. Eu quero deixar como mensagem, agora que a gente está terminando, falar de dois escritores maravilhosos, Carlos Drummond de Andrade. Ele fala que o grande barato da vida é você olhar para trás e sentir orgulho da sua história. O grande lance é viver cada momento como se a receita da felicidade fosse aqui e agora. E pulando de Carlos Drummond para Rubem Alves, que ele fala assim, que ele se sente como aquela menina que ganhou uma bacia cheia de jabuticabas, que as primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, ela roeu até o caroço. Eu penso assim, cuidem das suas jabuticabas, tá? Aprecie a vida, sabe? Se permita sorrir bastante, faça alguma coisa pelo próximo, seja fiel aos seus sonhos, tá? E cuide das suas jabuticabas, aprecie, rua até o caroço, independente da maneira que você está chegando lá para trás, porque eu quero continuar olhando para trás e sentindo orgulho da minha história. E você? Maravilha. Gente, Vânia, essas seriam, então, as suas últimas considerações? Sim, eu acho que o que eu quero deixar de mensagem é só de fé na vida mesmo, sabe? Amor próprio. Eu quero, assim, minhas últimas considerações neste momento, é claro, tá? Estou super às ordens, se quiserem passar mensagem para mim e tudo mais. Se quiserem procurar meus livros na internet, tem Passaporte para a Vida, que é o último livro que eu escrevi. Então, assim, entre em contato. Eu tenho o maior prazer. Gente, como que eu gosto de conversar e como que eu gosto de ajudar as pessoas. Contem comigo. E, Maia, foi uma delícia. Uma delícia. Muito obrigada, tá? Você, para mim, está sendo um baita exemplo e uma motivação de saber que eu estou no caminho certo. Muito obrigada. Mais do que certo. Nós do 50 e mais, que agradecemos muito a você, Vânia Nakashi, que você estreou hoje, mas com certeza você vai voltar muitas vezes, Vânia, porque nós recebemos aqui muitos elogios. Obrigada. Tá? Das pessoas, inclusive, pedindo para a gente não terminar a live agora, para continuar. Que bom! Então, muito obrigada a você. Eu que agradeço. Eu agradeço a cada um de vocês que estão nos vendo agora, que ficaram conosco até este momento, prometendo que o 50 e mais fará com periodicidade, muito pequena, rapidamente, a gente vai fazer muitas lives para discutir
Não só isso, porque essa discussão que nós fizemos hoje, ela daria para discutir muitos dias, não é verdade? Como enfrentar os desafios depois dos 50 anos. Então, o que a gente pode prometer é que nós vamos voltar muito em breve, com a Vânia e com outros convidados da altura, da Vânia, não é? Para a gente fazer lives que possam contar, que possam acrescentar a vida de você que está nos vendo nesse momento. Para você que ficou conosco, uma boa noite. Para você que ficou conosco até agora, uma boa noite e até muito breve. Muito obrigada.